E aí, pessoal, vamos começar mais um episódio do podcast Os Sócios. Estou aqui com minha digníssima esposa, Malu Perini, host do podcast. Olá, pessoal, sejam bem-vindos. E dessa vez vamos falar sobre um tema... E, cara, isso é uma riqueza. É isso que ela tá falando. Alguém tem que decidir por mim? Por quê? Isso é fantástico. Depois a gente fala sobre isso. E aí, isso caiu na minha cabeça e eu falei, não, eu sei fazer várias coisas, eu quero trabalhar para mim. E aí, eu cometi, assim, sabe, todos os erros de empreendedor descabeçado? Eu cometi todos, porque eu pensava assim... eu vou abrir o meu negócio, então eu vou trabalhar a hora que eu quiser, eu vou trabalhar o dia que eu quiser. Só com o que eu gosto. Ele Só vou fazer o que eu gosto. Já começa agindo como se fosse fácil, né? Como se o dinheiro as viesse pessoas de graça. vão trabalhar para mim. Eu vou lá e vou pegar o dinheiro. E no meu negócio eu faço o que eu quiser, né? Então você junta todas essas ideias, que não sei de onde vieram, mas elas brotam na nossa cabeça, né? É porque a gente vê muitos casos das pessoas que deram certo. E aí quando o caso dele tá famoso é porque deu super certo. Mas sei lá quantas vezes deu errado antes de dar certo, né? Você tá contando sua história aqui, a Patrícia vai contar a dela, porque vocês passaram por isso, mas foram bem-sucedidos no final. Se você não fosse bem-sucedido no final, Você a gente não não ia estaria saber a tua contando. história. Você tá devendo milhões Até hoje. e ninguém ia conhecer, entendeu? Não, e se eu tivesse pago a dívida, mas sem ficar conhecido, também ninguém ia saber. Exatamente, exatamente. É muito doloroso, assim, quando você vê que tudo aquilo que você acredita não é real, né? Porque apareceu um negócio, sabe aquela coisa assim, de, uau... eram duas irmãs que tinham uma loja montada no Megapolo, né? Que para quem é de São Paulo, era uma loja de atacado no Brás. É o polo ali do comércio atacadista. E eu sempre gostei de loja, sempre gostei de vender. E aí, né, veio a informação de que, olha, tem duas irmãs que não estão se dando mais, estão com problema de família lá e querem passar essa loja para frente. Não é questão da loja, a loja vende, tá tudo bem, etc e tal. Eu conheci a loja, eu já tinha comprado naquela loja, que também eu, quando era para comprar, era no atacado, né, gente? É um gastar o dinheiro. E aí eu assumi aquele comércio e ela me falou, olha, eu te deixo tudo que tem aqui dentro e você me dá R$1.000. Isso lá no ano 2000, né? Eu falei, gente, como assim, né? A loja era R$1.000. Ela falou, você me dá R$1.000, que vai ser 500 para mim, 500 para minha irmã, que cada uma vai para um lado. E a gente precisa se desfazer dessa loja, porque a gente não tá vindo mais trabalhar, tá começando a dar prejuízo e tal. E a gente quer, antes de quebrar, a gente quer passar isso pra frente. Eu falei, gente, tá pra mim, né? Sensacional. Dei lá os R$1.000 pra elas, a loja inteirinha, me deram, assim, todos os fornecedores. Você assumiu uma loja por R$1.000, no final das contas? Você gastou isso pra ter a loja? Só. Não era bom demais pra ser verdade? Então, eu achei sensacional. Eu falei, gente, eu sou uma pessoa assim que, sei lá, acendeu uma luz na minha cabeça. Não sei o que aconteceu na minha vida. Mas eu achei sensacional, porque tinha tudo ali dentro. Tava todo o mobiliário, a loja era muito bonita. Era uma loja grande, né? Relativamente grande. Num shopping. E ela me deu todos os clientes. Ela falou, isso aqui é a minha carteira todinha de cliente, que compra comigo quase toda semana, porque são lojistas. E tá aqui os meus fornecedores. Eu te apresento para eles, se você tiver algum problema, você me liga, eu falo, digo que te conheço, não sei o que lá. E na época, assim, eu tinha um bom emprego, eu tinha um bom carro, eu tinha algum dinheiro, eu não estava endividada, nunca tinha vivido uma situação de endividamento, nada, nunca devi nada. Falei, maravilha, eu cheguei lá, né, meu CPF maravilhoso, meu score maravilhoso, eu conseguia comprar tudo. Então, taquei mercadoria na loja, né? E como tinha que abrir às 7 da manhã... Você tinha que chegar muito cedo. Eu não sou uma pessoa da manhã. Até hoje. Não sou a pessoa que 5 horas da manhã tá toda feliz. Eu tô acordando, assim. Eu tô acordando, o negócio tá... Então, eu dizia, vocês abrem a loja, né? Eu tinha 2 vendedoras e uma gerente. Eu dizia, vocês abrem a loja, depois eu vou. Pensa que isso aí deu certo. Ainda mais loja. Não dá, não tem condição. Elas trabalhavam lá. Eu fiquei também com as empregadas e tal, né? Então, eu achei que tudo ia andar sozinho. E aí, no primeiro mês, imagina isso. Primeiro mês, ano 2000, eu faturei R$150 mil. Falei, gente, eu tô milionária, porque tipo faz as contas aqui. R$500 mil de hoje. Era muito dinheiro. Bota Falava, novamente o quê? o meme da Carolina Ferraz aqui. Minha colega de Record. Domingo Espetacular, gente. Aí, o que acontece? Eu falei, pra você ter uma ideia, a casa onde eu morava de aluguel. A casa onde eu morava custava R$80 mil. Foi 2 vezes do imóvel. Eu falei, gente... Mas isso foi o faturamento. Isso foi o faturamento. Mas pra mim, não tinha faturamento diferente de lucro, diferente. Pra mim Você era viu dinheiro. esse número e pensou, tá feito. Eu falei, gente,
tô rica. Pra quem não sabe a diferença, gente, mais faturamento isso que eu ia falar. é o dinheiro que entra, mas você tem custos operacionais, tem despesa administrativa. Imposto. A diferença entre isso, impostos, aí no final você tem o lucro. Muito bem empreendedor assim só vê mesmo. o faturamento e fala, nossa. E acha que pode gastar. Mas sabe qual foi o Exatamente. problema? E Quando tem você... e como é mercadoria, tem muito dinheiro Tem que muito vai pra dinheiro. você fazer compra, né? Então tinha um problema muito sério que eu não entendi qual era a dinâmica do negócio. Então, por exemplo, quando você entra num shopping, dependendo do shopping, normalmente eles te dão carência de várias coisas. Como a minha loja era do shopping, então eu pagava um aluguel para o shopping. Eles me liberaram do aluguel por 6 meses, do fundo de promoção por 6 meses, do condomínio por 6 meses. Isso era normal naquela época, até o lojista pegar ali um embalo e depois do 7º mês em diante você começava a pagar. Só que na letrinha pequena dizia o seguinte, se eu no 7º mês atrasasse, eu estava devendo os 6 anteriores. Eita. Eu pô. nunca li isso na minha vida. E ninguém nunca me explicou, óbvio, né? Óbvio. Tava escrito ali, enfim. E aí, o que acontece? Em vez de eu guardar o dinheiro, né? Para que eu pagasse depois todas essas despesas, que eu não estava tendo, por isso até que o meu lucro tinha sido grande, Aham. né? Toda a parte de despesa fixa estava reduzida? né? Primeiro estava zerada, né? E aí, depois é que eu ia começar a pagar. Mas assim, depois, para mim, estava longe, estava muito longe. Então, eu fiz tudo errado, eu saí gastando e eu vendia a prazo, porque eu vendia para lojista. O lojista vende no varejo a prazo. E eu não comprava com prazo tão grande quanto eu dava para o lojista, porque eu só conseguia vender bem. Tinha Se cliente desse que bastante. chegava lá e comprava metade da loja. Literalmente, metade da loja. Eu ficava feliz, falava, gente, tudo vazio, maravilhoso, tô rica. Só que Só você que eu dava comprava prazo. estoque. Você comprava estoque quase que à vista, então despendia muito caixa para receber depois parcelado. Eu comprava assim, para 90 dias, eu fazia 30, 60, 90, às vezes 120, e eu vendia até 180. Tinha um descasamento Só que de fluxo. tinha então. muito descasamento, porque quando eu comprava, às vezes eu levava ali uns 2 meses para vender. Porque era bem assim, às vezes você tinha ali um movimento ruim, às vezes tinha um cliente que comprava metade da loja. Então, meio que era esse o fluxo, né? Tanto que era segunda, terça e quarta. Segunda, terça e quarta eram os dias que você vendia. Quinta e sexta você não vendia nada. Às vezes você não abria nem o caixa. Porque quinta e sexta o varejo esquenta, o lojista não tá comprando. Né? Ele vai comprar na segunda-feira de manhã e tal. E aí, eu não entendi nada, não pensava em nada, eu só via o faturamento. E comecei a gastar e Você etc. também não teve nenhuma ajuda, nenhum mentor, nada disso. Eu nem queria, na verdade. É um pouco do que o Thiago estava falando. Eu nem queria. Eu falava, gente, eu já descobri o caminho, eu vou perguntar o quê para quem? Tá tudo ótimo na minha vida. Orgulhosa né? também. O orgulho. Só que eu não me via assim. Eu dizia, não, isso aqui é um retorno de tudo que eu fiz, de tudo que eu trabalhei para os outros, né? Eu sempre trabalhei Que muito loucura. bem. Eu nunca peguei nada de ninguém. Eu sempre tive essa cabeça assim, eu sou a exceção. Então, por exemplo, na televisão, minha primeira decepção foi que eu vi que as pessoas roubam. Eu não sabia, eu tinha visto isso em novela, né, em filme, mas eu vi assim, o meu chefe metia a mão na empresa, roubava muito dinheiro. Eu falava, gente, não tô acreditando que o cara rouba de verdade. E aí começam as propostas. Para você ficar quieta e não falar o que o cara tá fazendo, eles também te oferecem. Olha, você pode ter isso, você pode ter aquilo, olha, eu te mando um motorista te buscar, você vai almoçar todo dia em tal lugar, em tal lugar. E eu sempre pensei, eu sou a exceção. Todo mundo faz. Às vezes você via ali fulano de tal, falava, gente, ela ganha o mesmo que eu. Como é que ela tem aquele sapato? Como assim, né? E aí eu fui entendendo de onde vinham as coisas, mas eu falei, eu sou exceção, eu não vou entrar nessa. Não vou. E aí as pessoas tinham medo, então fui demitida a primeira vez por causa disso, porque eu falei, esse cara rouba. Eu tinha uma pilha de prova de que ele tinha roubado. E aí, em vez de eu ganhar um prêmio porque eu tinha denunciado um ladrão, eu fui mandada embora porque eu denunciei o ladrão pro ladrão mor, entendeu? Eu não tinha essa noção. Então, eu pensava assim, não, tudo que eu tô passando agora é por causa das coisas boas que eu fiz lá atrás. Olha, cabeça de bagre, enfim. Mas eu Você achou que era uma achava recompensa isso. pela sua boa conduta. Eu falei, então, é isso que tá acontecendo. Mas eu estava tendo uma má conduta. O que me veio na cabeça é uma frase, se não me engano, do Bruce Lee, onde ele fala que esperar que a vida te trate bem porque você é uma boa pessoa é igual esperar que um tigre não te devore porque você é vegano. É bem isso. É bem Bruce Lee mesmo, né? E aí você toma um soco de meia polegada e vai parar do outro lado e não sabe por quê. Mas foi isso que aconteceu, assim, uma sucessão de erros, né?
Não guardei dinheiro, achei que estava tudo ótimo. Comecei a me desentender com as minhas funcionárias, porque às vezes elas me alertavam, elas falavam, Patrícia, você não pode vender metade da loja para um